Vocês de Cerquilho e toda a região, ficar com dor ninguém merece. Fisioterapeuta holística Valéria Gaioto. Contato 15 997 6505 67. TV Marte, de Tietê para o mundo. Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Olha só, hoje, tá vendo aqui? O nosso clima hoje está de churrasco e hoje vai ser um dia realmente especial porque nós temos dois convidados. Lembra do Felipe que falou que ia falar da picanha? Ótimo, então. Ele vai contar tudo sobre a picanha. E nós temos hoje também o Chu Mensato, vai falar tudo sobre churrasco. Vai ser muito gostoso o nosso programa hoje. Aguardem aí, a gente já volta. Então, pessoal, prometido e cumprido, estamos aqui hoje com o Felipe e ele vai desmistificar a picanha. Lembra só daquele programa que a gente falou sobre a picanha? Então, vamos lá hoje. E aí, Felipe, tudo bem? Tudo bem, Lu? Tudo bem. Jóia. Conta pra gente, então, como que é a história da picanha, Felipe? Então, a picanha, ela é, como todo mundo sabe, ela é a rainha do churrasco brasileiro sudeste, porque no sul todo mundo sabe que é costela, no norte o pessoal come mais carne de cabrito, essas coisas. Mas aqui pra gente, essa daqui é a rainha do churrasco. E como que a gente vai desvendar ela? E é de um jeito muito simples. Para explicar como que funciona, onde que termina o coxão duro e onde começa a picanha, é muito simples. Basta você pegar os dedos e ver aonde que está saindo o sangue das veias. São exatamente 3 veias que você tem que analisar. São essas 3 veias aqui que eu estou apontando agora. Aqui é o exato lugar que começa a nossa picanha e termina o coxão duro. O outro método que explica também é o seguinte: você passa o dedo na picanha, a picanha é uma planície. É uma planície. E quando ela começa a dar esse calombo aqui, esse calombo aqui ainda continua sendo um colchão duro. Então você passa o dedo, começou aqui a planície, aqui é o colchão duro. E é exatamente onde bate a terceira veia da picanha. Aí, então existem esses 2 métodos para você diferenciar onde que é a picanha e o que é o colchão duro. Realmente, Fê, dá para perceber certinho as 3 veias da picanha, né? E realmente, se você passar a mão na picanha, a gente percebe que aqui ela começa um relevo. Esse relevo é o corte da picanha, exato? Exatamente, esse relevo é o corte da picanha e uma coisa junta a outra, porque você pode ver que esse relevo ele começa exatamente onde que é a terceira veia aqui da picanha. E hoje em dia nós temos alguns gados que são cruzamentos industriais, principalmente os gados britânicos, né? Que nós temos o Angus, nós temos o Hereford, nós temos o Devon, que todos eles têm uma carcaça mais avantajada. E cai por terra aquela coisa assim: olha, a picanha tem que ser apenas de 1 quilo. Isso ainda existe ou não? Não, eu posso afirmar com toda certeza que hoje em dia isso aí é totalmente um mito. Por quê? São coisas muito diferentes. Você abater um vitelo, que nada mais é do que um bezerro, é um pouquinho acima do bezerro. Você abater uma novilha, abater um boi gordo, um touro. Todos esses 3 vai ter, não só a picanha, mas todos os outros grupos musculares e todas as outras carnes, elas vão ter um peso diferente uma das outras. Então esse mito da picanha ter 1 quilo, 1,2 kg, já foi ultrapassado faz tempo já. Porque antigamente nós tínhamos apenas o gado zebuíno, que era o gado Nelore. E hoje em dia nós temos uns gados mais robustos, né? Então eles são muito precoces e o peso deles, eles ganham muito peso em pouco tempo, né? Sim. Então as peças, elas são maiores, né? Então as pessoas às vezes confundem, realmente chegam num açougue e falam assim: eu quero uma picanha. Aí você chega com uma peça de 1,3 kg, 1,7 kg, o pessoal fala: não, mas isso é colchão duro. Então aqui já fica muito claro, na hora de identificar o que realmente é uma picanha. E agora, fala pra gente, Fê, como é que é o corte da picanha? Então, o corte dessa picanha eu vou explicar de um jeito
bem simples. Essa picanha, você pode ver, ela é do lado direito do animal. Se você pôr aqui, se você encostar a mão nela e a parte grossa da gordura estiver do lado do seu dedão, por exemplo, essa daqui é a minha mão direita, é uma picanha do lado direito do animal. Pois bem, se você vir aqui, você pode reparar exatamente que a fibra da carne, ela está apontando diretamente para o lado direito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sempre terminar do lado fino da carne. Então, a gente vai cortar ela diagonal, e não como faz normalmente em churrascarias, em outros lugares, eles cortam reto. Se você cortar reto essa picanha, ela vai ficar mole? Vai, mas ela vai ficar menos mole do que se você cortar ela contra a fibra, em diagonal, para terminar do lado esquerdo, no lado fino aqui da picanha. Isso porque as fibras ficam mais curtas e elas ficam mais mastigáveis, certo? Sim. Aí quando você corta a carne na diagonal, em sentido contrário das fibras, ela vai ter uma forma de mastigação mais leve. E você vai sentir que a carne fica mais macia, né? Exatamente. Então, pessoal, vocês entenderam o que acontece com o peso da picanha e com a fibra da picanha? Para fazer o próximo churrasco, vocês não vão mais comer uma picanha dura, vocês só vão comer uma picanha bem molinha, macia e gostosa, hein? O Fê, antigamente a picanha, realmente, como você disse, né? Ela era vista como a rainha do churrasco. Mas hoje em dia existem muitos outros cortes que também não deixam nada a desejar a picanha. Nada a desejar. Antigamente eram vistos como carne de dianteiro, né? A carne de segunda. E hoje nós temos uma variedade imensa de cortes que na churrasqueira eles ficam magníficos, né? Exatamente. E você poderia falar um pouquinho pra gente de cada um deles, hoje, essa diferença de cortes, né? Antigamente esse corte de primeira que todo mundo queria, né? A alcatra, a picanha. Hoje em dia existem uma variedade infinita. Inúmeras variedades. Vamos falar um pouquinho deles? Com certeza. Fora as carnes traseiras, as carnes dos traseiros que são de primeira, temos muitas variedades da carne do dianteiro também, que antigamente eram consideradas de segunda, mas não ficam para trás de jeito nenhum. Temos, por exemplo, a costela premium e o short rib, que como a gente chamamos aqui, elas são caracterizadas por ser parte do acém com um marmoreio, que nada mais é do que a gordura entremeada na carne, é muito presente por causa dela ser do miolo do acém. Essa daqui que a gente chama aqui de costela premium, e essa short rib nada mais é do que a costela premium sem o osso. Seriam então, Felipe, é um corte em duas versões, um com osso e outro sem osso. Isso. E esse entremeado aqui, esse intramuscular, né, essa gordura intramuscular, ela se dá não só pelo cruzamento industrial, mas também pelo trato do gado, né? Do animal, sim, com certeza. E o interessante desse corte é que ele normalmente não, ele é da primeira costela, da primeira até a quinta costela do animal. E isso dá uma bela de uma diferença, porque depois disso começa já a parte dos cortes do traseiro. E essa daqui é uma característica muito. Exatamente, né, Fê? Então, isso também elevou um pouco, influenciou e elevou hoje a carne, né? Porque chegava lá antigamente a carne de segunda, o que eu vou fazer? Vou fazer uma carne de panela, né? Não tinha muito recurso. E hoje a gente pode fazer um churrasco delicioso, né? Delicioso, maravilhoso. E agora vamos falar um pouquinho desse outro corte. Esse corte aqui é o famoso shoulder steak. Ele está ganhando muita fama nos Estados Unidos. Porém, ele é um corte do dianteiro também. Ele é um corte da paleta ou braço do animal. E ele é o miolo do set, como a gente chama, mas o miolo da paleta. Ele nada mais é do que pequenos bifes ovais. E pelo que eu li uma vez, ele só perde, a maciez dele só perde para o filé mignon. Olha, é uma carne bem macia, né? Bem macia e de sabor não perde nada para nenhuma outra. É uma carne maravilhosa, ninguém não se arrepende em fazer, tanto pela maciez quanto pela suculência. É uma carne maravilhosa para fazer panela, carne no forno, frigideira, na grelha. É uma carne maravilhosa. E aqui a gente já tem o ancho, o bife de ancho.
O bife de ancho nada mais é do que a parte do contrafilé mais puxada para o dianteiro, o ancho. Ele ainda chega a ser do traseiro, mas ele é uma parte mais perto do dianteiro do animal. É um bife muito saboroso, ele é muito apreciado na Argentina, no Uruguai. Então, e todos esses cortes você encontra aqui na nossa Casa de Carnes Moretti, em Cerquilho, fora muitos outros que a gente tem a oferecer. E onde fica o endereço, Felipe? É na Avenida Brasil, número 33. Um telefone para contato? 3284-4096. Fê, queria agradecer mais uma vez a sua presença no programa. Eu que agradeço. Espero que você venha outras vezes para alegrar o nosso programa e falar um pouquinho mais dos cortes. Se tudo der certo, né, Lu? E agora nós vamos para os nossos comerciais, porque, vocês estão ouvindo? Tá estralando aqui nossa brasa, porque agora nós vamos vir com o nosso Chu Mensato, que vai falar tudo sobre como fazer o churrasco com esses cortes, hein, pessoal? Aguardem aí, a gente já retorna. Fiquem ligados. Estamos aqui então com o nosso amigo Harrison, conhecido como Chu Mensato, churrasqueiro de mão cheia, ou então, nos tempos modernos agora, pitmaster. Conta um pouquinho pra gente da sua história, então, Chu. Então, eu comecei indo em eventos de churrasco, né? E fazendo alguns cursos, né? Já há uns 3 anos mais ou menos. Eu venho fazendo cursos e indo em eventos de churrasco como voluntário e também como chefe de estação. E agora eu estou fazendo churrasco na casa das pessoas, né, quando convidam. Com essa pandemia parou um pouco os eventos, então, né, deu uma parada, mas logo a gente já vai voltar com eventos também. Então eu faço toda essa parte, aí a pessoa me contrata, eu vou lá e asso a carne para a pessoa. Já faz uns 3 anos mais ou menos que eu faço esse trabalho. Olha, pessoal, já contratei e eu posso indicar que o churrasco fica delicioso. E agora, Chu, fala pra gente, por onde a gente vai começar? Eu tô doida pra comer essa picanha, porque minha barriga aqui parece que já tá querendo falar, só de olhar pra ela. Então, a gente vai pegar essa picanha aqui, né? Eu já fiz alguns cortezinhos pra ficar melhor na hora de colocar pra selar a gordura, ela sela meio por igual. Então eu fiz alguns cortes, eu vou colocar para selar a gordura e a parte da carne. Ela dá uma selada, depois eu venho e corto os steaks e volto para a grelha de novo. Esse é um método que você costuma fazer para churrasco? Sim, é um método que a gente gosta de fazer, porque daí a gordura fica mais bem assadinha. Porque se você colocar os steaks diretos, às vezes a gordura não fica bem tostadinha, bem assada, então vai ficar uma gordura mais mole, assim, mais difícil de comer. Eu acho que até mesmo essa gordura dessa forma, eu acho que ela penetra mais na carne também, sim, né? Sim, dá ela mais ajuda a dar suculência na carne. Sim, dá mais sabor, mais suculência. Então vamos lá, ensina a gente certinho como é que faz. Então, Lu, aqui eu vou passar uma gordura nela para estar lubrificando a grelha, para não grudar a carne a hora que eu colocar. Posso passar uma gordura ou posso passar um pouco de óleo, né? Para ela estar lubrificando a grelha. Esse fogo, Chu, ele deve estar como para esse churrasco? Então, não pode estar muito forte, não pode estar fogo, ele tem que estar em brasa, né? Porque senão ele vai queimar a carne. Coloca a mão, mais ou menos 5 segundos, tira a mão, porque vai queimar a mão. É mais ou menos isso que para selar, né? Porque se ela estiver muito fria, ela não vai selar, ela vai cozinhar a carne. Então ela tem que estar numa temperatura, né, para estar selando em vez de cozinhar a carne. Vou colocar a gordura. Ela vai selar a gordura, depois eu vou virar, selar a parte da carne e depois a gente corta os steaks. Chu, me conta, por que você colocou primeiro a gordura para baixo? Não tem assim, como que eu vou dizer, não tem uma lógica assim, por que pôr a gordura para baixo ou para cima. Eu gosto de colocar a gordura primeiro, depois eu viro a carne. Mas não tem uma sequência certa, você pode pôr a gordura, ou pode pôr a carne. O importante é que sele dos dois lados, a gordura e a carne. Eu tô
vendo, Chu, essa grelha, ela é diferente de uma grelha convencional que a gente costuma fazer o nosso churrasco. O porquê dessa grelha? Isso, essa daqui é uma grelha argentina. Na Argentina eles usam essa grelha com as canaletas, ela escorre a gordura cai nessa canaletinha. Aí a gente tem também a grelha uruguaia, que ela é redondinha. No Uruguai eles usam uma grelha que ela é arredondada. E no Brasil a gente costuma usar muito aquela grelha moeda, né? É a grelha que é mais usada aqui no Brasil. Mas é para gordura escorrer e tá pingando na canaleta. Dá pra ver aqui que já tá pingando, né? A gente ouve muito hoje falar de parrilha argentina, né? E tem o churrasco uruguaio e tem o churrasco brasileiro. O que diferencia uma coisa da outra, Chu? Então, na Argentina eles usam muito a parrilla, tanto na Argentina quanto no Uruguai. E na Argentina eles usam a parrilla com aquela caixa de fogo onde eles colocam não o carvão, porque lá na Argentina eles não usam muito carvão, eles usam mais lenha mesmo, e geralmente uma lenha mais dura que tem lá, a acácia negra, outras lenhas mais duras que tem lá. Então eles põem na caixa de fogo, aí queima e vira brasa, aí eles arrastam a brasa embaixo da grelha para estar fazendo as carnes. No Uruguai também é feito isso, só que a grelha uruguaia é diferente da Argentina, e no Brasil a gente usa mais essa churrasqueira convencional, onde a gente põe o carvão, né, e usa a grelha, tanto em uma altura como em outra. O churrasco do Brasil é um pouco diferente. Antigamente a gente tinha uma forma de fazer o churrasco totalmente diferente do que a gente faz hoje, né? Fala um pouquinho pra gente desse antigo churrasco e do churrasco moderno. Sim, no Brasil antes era usado mais espeto, né? Espetava-se a carne. Também usava a grelha. A grelha é usada mais no estado de São Paulo, né? No Rio Grande do Sul eles usam muito o espeto ainda. Só que veio, né, hoje cortes americanos, cortes argentinos, cortes uruguaios. Então se usa outro método, né, de estar fazendo o churrasco hoje. Isso ganhou muita força, né? E as pessoas hoje chegam no açougue, elas já não querem mais comprar carne picada, elas querem um corte diferenciado, mesmo porque eles dão mais maciez, eles têm uma suculência, né? Na hora que você come um churrasco de uma carne como essa picanha diferenciada que você está fazendo, ou então essa carne que é o shoulder, né? Isso. Que a gente também vai estar preparando. Ela tem uma suculência diferente, a gente sente na boca, né? Isso. É que as carnes hoje, assim como o Felipe explicou, o marmoreio da carne hoje é bem maior do que antigamente. Então, as carnes hoje, esses cortes tidos como cortes premium, eles têm uma maciez maior, né? Eles têm uma suculência bem maior. Se está comendo mais a carne, está se aprendendo, o brasileiro está aprendendo a comer a carne mais mal passada ou ao ponto, que o brasileiro gosta muito de carne bem passada, né? Principalmente as mulheres, mas já está se desmistificando e está começando a se comer mais carne mais mal passada, que daí você sente mais o sabor da carne também, né? Muito bom, né? Eu vi que você colocou a picanha sem nada de tempero. É uma forma diferenciada, porque antigamente a gente botava o sal, colocava na grelha, ou então botava algum tempero diferenciado e colocava na grelha. Hoje você colocou a picanha crua e nua. Isso. Eu coloco a picanha ali só para selar, sem sal, porque se eu colocar sal ali, ele vai dar uma desidratada na carne, o sal. Vai ajudar a desidratar a carne, e eu não quero isso daí. Então daí a hora que eu cortar os steaks e voltar os steaks, eu posso pôr o sal lá também, como eu posso cortar e pôr o sal depois, porque hoje a gente usa outros tipos de sais, né? Hoje a gente tem muitos sais gourmets, né? Isso. Nós temos até do nosso amigo ali, que é o André Caldeira, que ele também está fazendo um sal super gostoso para fazer esse tipo de carne, né? Que é um sal para parrilha, né? Ele tá trazendo esse sal aqui para Cerquilho, né? E tá vendendo pro pessoal aqui na nossa do Moretti tem. É um sal de parrilla que a gente chama, que é um sal mais usado para finalizar a carne. Depois de terminada, aí você fatia e finaliza, ou pode colocar também na hora de fazer os steaks.
E outra coisa que está muito em alta hoje, que a gente pode estar fazendo de entrada no churrasco, que não só o churrasco, mas os legumes grelhados, né, Chu? A gente está fazendo bastante legumes grelhados como entrada ou às vezes como acompanhamento da carne, né? A gente usa os legumes, principalmente pimentão, abobrinha, cebola, aí corta eles e faz tipo uma salada, fica muito gostoso para comer com carne. E saudável, né? Também. Muito saudável, né? Olha, então é uma forma nova, é uma recriação do que já existia do churrasco antigo para o churrasco agora. É uma mistura, né? Sim, é uma mistura gostosa, né? Nutritiva, né? Mistura de técnicas, né? Sim, muito bom. E agora a gente está lá com a nossa picanha selando, né? Vamos aguardar um minutinho, daqui a pouco a gente vai dar o tombo na picanha. Lu, agora chegou a hora da gente virar a picanha. Ó, a gordurinha já está selada. Podia deixar um pouquinho mais, é que o nosso braseiro é fundo. Então, se eu deixar muito tempo, vai derreter muito essa gordura. Então, eu já vou dar esse tombo nela, para ela selar do outro lado, e depois a gente corta os steaks. Vamos aguardar então. Olha, eu confesso para vocês que está difícil hoje, hein, pessoal? Porque esse cheirinho aqui dessa picanha tá de matar. Lu, agora a gente vai pôr a outra carne lá para grelhar também. A gente vai selar os dois lados dela também, igual a gente tá fazendo com a picanha. Só que a picanha a gente vai cortar os steaks depois e voltar lá. Esse daqui depois a gente vai só fatiar pra gente comer. Fala um pouquinho desse corte pra gente, Chu. Esse daqui é um short rib ou Denver steak também, chamado Denver steak. O short rib ele é com osso, o Denver steak ele é sem osso. É praticamente o mesmo corte. O que diferencia mais é o osso mesmo. Então a gente vai pôr lá para selar. É um corte extremamente macio, extremamente saboroso. Não vejo a hora de provar, pessoal. Lu, enquanto o Denver está aqui selando, eu vou tirar a picanha para descansar, para depois eu tirar os steaks. Então, Lu, agora eu vou deixar a picanha descansando para depois eu cortar os steaks. Por que ela tem que descansar? Porque se eu cortar ela agora, todo o suco da carne, toda a suculência dela vai escorrer pela tábua. Porque o que acontece? Quando ela está quente, né, as moléculas delas ficam sobre a carne, sobre a peça. Então agora eu tenho que esperar as moléculas voltar para dentro da peça para depois eu cortar, senão eu vou perder toda a suculência para a tábua. E a gente não quer isso, a gente quer a carne bem suculenta, né? Com certeza, tá vendo, pessoal, como não é tão fácil assim fazer um churrasco? Tem todos os segredinhos, hein? E esse aqui é um muito especial. Lu, enquanto a nossa picanha descansa e a nossa outra carne está grelhando lá, vamos cortar os legumes? Vamos, para fazer nosso acompanhamento, né? Pode ficar bem grosseiro mesmo, depois a gente vai comer. Não precisa picar fininho não. E para quem gosta de um legumes mais temperado, você tem alguma dica? Isso, depois a gente vai estar temperando ele, né? Hoje a gente vai usar um chimichurri que o nosso amigo Felipe fez, com ervas frescas para temperar esse legumes. Ou você pode colocar azeite, sal mesmo só, que ele fica bem saboroso. O bom do assado é que ele mantém todos os nutrientes dos legumes, né? Sim, Não sim. perde nada. Isso. Você assando ele fica mais saboroso, né? O pimentão assado mesmo, ele fica bem adocicado, fica uma delícia. É porque os açúcares vão realçar, né? Isso. Lu, já acabamos de picar os legumes. Agora a gente vai virar a carne, né, pra selar do outro lado, tá? Lu, agora a gente vai virar a carne. Olha que bonita que que ela tá. linda ela tá. Selou bem desse lado, agora a gente vai selar do outro lado. Tá dando água na boca, pessoal. Lu, agora a gente vai Vamos cortar voltar os a steaks picanha. da picanha, Uhum. tá?
fala pra mim, por exemplo, nós temos vários convidados. Um gosta bem passado, um gosta ao ponto, o outro gosta sangrando. Como é que você viu, ao mesmo tempo, para todo mundo, os pratos para ninguém ficar um comendo, outro olhando, porque sempre o que gosta de mal passado vai primeiro. E quando o outro gosta bem passado, fica ali olhando quem está comendo, esperando com água na boca e demora para sair. Tem uma forma de que todos sejam servidos ao mesmo tempo? Isso, o que a gente pode fazê-lo é cortar steaks de tamanhos diferentes. O bem passado a gente corta mais fino, com um dedo mais ou menos. O que a pessoa que gosta ao ponto, a gente vai cortar com um dedo e meio a 2 dedos. E a pessoa que gosta mais mal passado, ou mal passado, a gente corta com 3 dedos. Então vão ter steaks de tamanhos diferentes e vão ser servidos ao mesmo tempo, porque o mais fino vai chegar. Quando chegou o mais fino, o que está mais grosso está no ponto já, no ponto que tem que estar, no ponto menos no caso, né? Então aqui a gente, como nós que estamos aqui gostamos dele mal passado, então eu vou cortar mais ou menos, né, todos os steaks numa espessura só. Ó, Lu, a gente cortou os steaks. Geralmente o pessoal corta ele reto, mas melhor cortar ele assim perpendicular por causa das fibras. Elas assim vão ficar mais curtas, isso, né? elas vão ficar as fibras mais curtas, fica melhor para comer. Ou também tem um outro jeito de cortar que é de assim, né? Assim é em postas ou em bifes e assim é em tiras, que o pessoal costuma cortar também. Tem 2 formas de cortar e o sabor é muito bom de qualquer forma, né? Isso, de qualquer forma o sabor é maravilhoso. A picanha, ela é um corte que o brasileiro, principalmente o paulista, gosta muito, né? Agora nós vamos voltar um pouquinho lá na grelha. Isso, agora a gente vai voltar lá na grelha para dar mais uma selada e depois a gente vai degustar essa belezinha Nossa, aqui. vai chegar a melhor hora agora da nossa filmagem, hein, pessoal? Lu, eu vou colocar os steaks da picanha lá e já vou tirar essa daqui, porque se eu deixar ela vai passar do ponto que a gente quer, tá? É isso aí, agora é só esperar selar dos dois lados. Então agora a gente vai virar os steaks para estar grelhando do outro lado da picanha, né? Olha, tá bem no ponto, né? Dá pra ver já a parte que tá bem seladinha. Agora a gente vai deixar, depois a gente tira e só degusta as belezinhas. Nossa, que coisa boa, não vejo a hora. Fala uma coisa pra mim, na hora que a gente retirar aqui novamente, deixa pra descanso ou não? Sim, a gente vai deixar mais um pouquinho para descanso, porque senão, novamente, a gente pôs para esquentar, então tem que voltar, aguardar, porque senão a suculência vai ficar toda na tábua. Então agora a gente vai cortar, ela já deu o descanso dela, a gente vai cortar ela. Aqui as fibras estão de assim, ó. Então eu vou cortar ela aqui para ela ficar contra a fibra, para ficar mais fácil de comer. Aí chegando aqui eu vou cortar de assim, tá? Vamos lá então. Tá bem suculenta, hein? Tá, né, Lu? Tá, Ó. olha. Então agora é o momento de salgar a carne. A gente não salgou lá, então a gente vai salgar agora, tá? Que tipo de sal você vai estar usando para nossa carne hoje, hein, Eu Chu? vou usar o sal de parrilha, esse daqui, que é um sal de parrilha premium. Ele tem algumas especiarias nele. É da Bonavita.
de um colega nosso que está trazendo aqui da Cerquilha esse sal. Muito bom, muito gostoso. E é um sal que dá um sabor especial na carne. Aham. Aí, pessoal, como a carne fica com esse corte. Ela fica bem macia, fácil de comer. Preparamos nossa carne já, empratamos. Agora a gente vai tirar as picanhas. Tá bem douradinha, hein, Chu? Tá bonita, né? Olha, tá linda. Olha que dourado, lindo essa gordurinha aqui. Agora deixar descansar um pouco os steaks. Depois a gente pica e emprata também. Então, vamos aguardar mais um minutinho. Então agora a gente vai cortar, né, os steaks para estar degustando, né? Olha, hein? Muito esperado, né? Muito, né? O pessoal aqui atrás, aqui no set de filmagem, que tá tudo salivando aqui, ó. É. O pessoal que tá ali atrás nem tá sabendo o que tá acontecendo aqui, né? Ah, o ponto. Olha o ponto. Agora a gente vai salgar ela. Sempre salga depois, né? Pra Isso. manter toda a suculência da carne. Pode salgar antes também, Lu. Eu prefiro salgar depois. Sim, mas eu Você acho que pode fica salgar, mais úmido, né, Chu? Fica mais úmido e assim, você sente mais o sabor da carne também salgando depois, né? Então, pessoal, para quem gostou hoje do nosso programa, ficou a dica de hoje de churrasco. E quem quiser contratar o nosso colega, qual é o telefone? O telefone é 99109-1469. E você tem uma página no Instagram também. Sim, é Chumensato, BBQ. Então, fica a dica aí, tá bom? Beijo no coração, porque agora eu preciso degustar essa delícia. Bom apetite para vocês que vão fazer em casa. TV Mate, de Tietê para o mundo.